Antes de chegar ao desfecho, a reunião da Record havia rendido um fruto. Em vez de entubar o Fino mais uma vez, à espera de uma melhora na audiência, eles iriam desligar os aparelhos e investir uma criatura de 7 cabeças para minimizar as travessuras da Jovem Guarda. Elis Regina de volta com Jair Rodrigues, Wilson Simonal, Rale Leão com Chico Buarque, Geraldo Vandré e Gilberto Gil iriam se revezar na liderança do Frente Única, Noite da Música Popular Brasileira, um programa semanal gravado no Teatro Paramount de viés nacionalista que seguiria investido nos grandes nomes da época ao estilo O Fino da Bossa. Elis não tinha saída. Mesmo sem gostar da solução proposta por Paulinho, acabou vestindo a camisa e liderou uma manifestação no dia da estreia do programa. Um grito público contra o rock and roll. Um lance de marketing concebido no inconsciente, não tão inconsciente assim dos artistas que estavam ali, menos para queimar a guitarra elétrica e mais para promover seus próprios programas. A ideia da Record, por trás da preocupação com o futuro da música popular brasileira, era fazer seus dois gansos voarem alto. Tanto a Jovem Guarda quanto a MPB só ganhariam publicidade com o efeito. E assim, seguiu na tarde de 17 de julho de 1967 a passeata contra a guitarra elétrica. De um lado, Elis Regina, Edu Lobo, do outro, Gilberto Gil, e pelo caminho que ia do Lago São Francisco ao Teatro Paramount, Zé Quete, Geraldo Vandré, o MPB4 e todos os populares que a turma conseguia rebanhar pelo caminho. Na janela do hotel Denúbio Azul, no centro paulistano, incrédulos, como se vissem uma parada de senhoras católicas indignadas com a venda de sutiãs, Caetano Veloso e Nara Leão apenas lamentavam. Isso me dá medo. Parece uma manifestação do Partido Integralista, disse Nara, referindo-se ao movimento ultradireitista nos anos 30. O primeiro show da série Noite da Música Popular Brasileira seguiu a dinâmica do Fino de gravações às segundas e exibições na TV às quartas. Foi definido por Marcos Lázaro como a noite em que Elis Regina seria relançada. As calçadas da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio voltaram a ficar lotadas, como nos bons tempos, mas um grupo de estudantes passava um abaixo-assinado pedindo o retorno dos antigos programas de Elis, pouco antes do início do show. Já eram quase 500 nomes para serem entregues à direção da Record, exigindo a volta do velho Fino. Ao subir ao palco com um atraso de quase 1 hora, Elis foi aplaudida de pé por 2 minutos e cartazes foram erguidos com dizeres: Elis nunca morrerá. O jogo da Record deixava de ser divertido e expunha uma contradição interna. Diante da insatisfação e das expectativas dos artistas da Frente Única, a emissora elaborou um plano de ação com 3 tópicos. 1. A Rádio Record de São Paulo passaria a transmitir 100% de música brasileira. 2. A programação da TV seria reformulada, privilegiando a MPB. E 3. Novas ideias seriam discutidas em reuniões semanais, estratégia que chegaram a ser divulgadas em jornais da época, mas que ficaram no papel, até porque nenhum diretor com o mínimo de ordem mental levantaria a hipótese de demitir ou encostar Roberto Carlos, o homem que vendia mais discos no país, ao mesmo tempo em que servia ao QG para os militantes da MPB pura. A Record havia instalado em seus corredores um ninho de novos inimigos. 70% dos artistas adeptos da guitarra elétrica eram contratados da emissora paulistana nesse momento. Avassaladores estabelecidos, Roberto, Erasmo, Vanderleia, seguiam em frente da Jovem Guarda, como um extraterrestre tentando estabelecer contato usando um idioma que ninguém sabia falar. Ronaldo, Lindenberg, Von e Schilden, Sintra Nogueira tentava ser o Rony Von. A paz de Rony Von havia acabado no dia em que a Rádio Tamoio, do Rio de Janeiro, tocou uma de suas músicas, descoberto pelo produtor João Araújo enquanto se apresentava como convidado surpresa do grupo The Brazilian Beatles. Rony gravou sem compromisso um compacto com 2 canções dos Beatles, You Have Got to Hide Your Love Away, de um lado, e do outro, Girls, que se transformou em Meu Bem, na versão do próprio cantor.
O compacto era um teste feito a pedido de João, no qual nem Rony apostou um centavo. Isso até que Meu Bem tocou na rádio para susto do próprio cantor. O garoto foi às lágrimas, ligou para os amigos e descobriu que nenhum deles havia escutado. Mas uma tia-avó que não deveria escutar escutou e tocou a sirene na casa dos Sintras Nogueira. Alguns parentes reagiram com fúria, dizendo que Rony jogaria o nome da família na lama ao se envolver com uma agente da pior espécie. Jovens que não só se dedicavam à música, profissão de desocupados, como penduravam no peito uma aberração chamada guitarra elétrica. A guitarra elétrica de Rony Von não tinha nada a ver com a guitarra elétrica da Jovem Guarda. Apesar de ter sido lançada como uma balada ingênua, Rony queria chegar a algum lugar que a turma de Roberto não chegaria por limitações estéticas e a MPB recusaria pela sua cegueira do radicalismo. Mais do que cantar para brotos dizendo "é uma brasa, mora", ele queria experimentar fazer rock com arranjos sinfônicos, seguir as trincheiras que estavam sendo abertas pelos Beatles e criar uma terceira via para quem não estivesse enquadrado em nenhum dos dois padrões estabelecidos.